Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Irresistível que Afrodite. Meu nome é Luciana Amorim, sou farmacêutica especializada em estética injetável avançada, atendo aqui em Curitiba, no Paraná, e também em São Paulo, na capital. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a biossíntese do colágeno tipo 1, que nós ficamos de falar na aula passada, né, dentro aí da playlist da Pele em Perspectiva. E hoje nós vamos falar, mas claro, não entrando em maiores detalhes bioquímicos, porque é um processo extremamente complexo, que envolve muitos eventos pós-translacionais, a atuação de muitos genes. A gente vai pegar aqueles pontos que são de fato essenciais para o seu entendimento, dentro do contexto dos estímulos feitos os tratamentos estéticos e também até mesmo por dermocosméticos dentro da rotina skincare de cuidados com a pele. Então vamos lá. Toda a produção de proteínas Toda a produção de proteínas no corpo humano é determinado geneticamente, ou seja, vem uma ordem do nosso DNA para que aconteça a produção dessas proteínas. Isso não é diferente com a proteína colágeno, que o colágeno tipo 1 é a proteína mais abundante do corpo humano. Então, uma vez que seja dado esse ordenamento genético, o RNA mensageiro codifica essa ordem, determina que os polirribossomos liguem-se ao retículo endoplasmático rugoso, que é a organela onde ocorre a produção de proteínas dentro da célula. No caso, a célula aqui é o fibroblasto, que é dentro dele que se dá a produção, né, o início da produção do colágeno. Então, esses polirribossomos vão se ligar à membrana do retículo endoplasmático rugoso, e a partir daí começa a produção das cadeias polipeptídicas nas cisternas do retículo endoplasmático rugoso, que vão levar à formação do pré-pró-colágeno. A cadeia alfa-peptídica, quando ela atinge um certo comprimento dentro da cisterna do retículo endoplasmático rugoso, ela é submetida a um processo de hidroxilação das prolinas e lisinas que compõem a sua cadeia, por meio da ação da prolina hidroxilase e da lisina hidroxilase, respectivamente, que são as enzimas que atuam nesse processo de hidroxilação. Lembrando que a prolina hidroxilase, ela depende da vitamina C como fator para atuar, ou seja, sem vitamina C, a prolina hidroxilase não atua, sem hidroxilação a gente não produz o colágeno com a saúde, com a qualidade que a gente espera. É por isso que a indústria farmacêutica ela foca tanto no consumo de vitamina C, tanto pela via oral, quando a gente fala em termos de estética, quanto pelo uso tópico. Mas é claro que não é só a vitamina C que é importante, né, gente? Tem outras vitaminas, minerais e até mesmo aminoácidos que são tão importantes o quanto para a produção de um colágeno de boa qualidade. Bom, dito isso, nós temos que, a partir desse processo de hidroxilação das prolinas e lisinas pertencentes a essa cadeia alfa-peptídica, nós levamos à formação da hidroxilisina, que por sua vez passa por um processo de glicosilação, onde uma molécula de galactose vai ser acrescentada, vai ser adicionada à constituição da sua molécula. Essa cadeia alfa-peptídica, ainda dentro do fibroblasto, ela vai passar por um processo em que serão colocados 2 peptídeos registros, um em cada extremidade da sua cadeia, a extremidade amino, a extremidade carboxil, com o objetivo de manter a forma de tríplice hélice que é característica da fibra colágena. Quando ela sair do ambiente do fibroblasto, ou seja, do ambiente intracelular, para o ambiente extracelular, para que essa forma de tríplice hélice seja garantida, é então colocado esses peptídeos registros em cada uma das extremidades da cadeia alfa-peptídica. E aí, então, a partir da colocação desses peptídeos registros, nós temos a formação do chamado pró-colágeno. O pró-colágeno, por si só, ele é uma molécula muito longa, solúvel e que não se agrega. Ou seja, traduzindo, as fibrilas de colágeno elas não conseguem se formar dentro do fibroblasto. O ambiente é pequeno demais para a formação dessas fibrilas. E é por isso que a produção do colágeno acontece inicialmente dentro do fibroblasto, mas vai se completar fora do fibroblasto, no ambiente extracelular, que é a matriz extracelular. Uma vez que o pró-colágeno vá para o ambiente extracelular, isto é, para a matriz extracelular, esses peptídeos registros que foram colocados vão ser removidos por ação de enzimas presentes nesse meio extracelular, que são chamadas de pró-colágeno peptidases. Uma vez removidos os peptídeos registros, a molécula de pró-colágeno se transforma em tropocolágeno. E agora nós podemos ter a união de várias moléculas de tropocolágeno, que nós chamamos de polimerização, que é uma repetição sequenciada de várias moléculas de tropocolágeno nesse contexto,
que vão levar à formação dessas fibrilas. Essas fibrilas, por sua vez, elas vão se unir espontaneamente entre si, vão se agregar espontaneamente entre si, formando efetivamente as fibras colágenas. Porque lembra da aula passada que a gente falou que fibras colágenas são um conjunto de fibrilas? Mas são todos os tipos de colágenos que formam fibrilas? Não. Trazendo isso especificamente para o contexto da estética, são 2 tipos de colágenos que formam fibrilas. O colágeno tipo 1, que é considerado natural e mais abundante, que é o que nós buscamos através dos estímulos que a gente dá dos tratamentos estéticos, e o colágeno tipo 3, que é considerado um colágeno cicatricial, que também faz parte desse processo de produção do tipo 1. Então, os colágenos tipo 1 e tipo 3 são colágenos que formam fibrilas e que, portanto, respeitam a esse ordenamento de biossíntese mínimo que eu citei anteriormente. E essas fibrilas, elas vão se agregar espontaneamente, ok, entre si. Mas como que é feita essa agregação? Quais são as substâncias envolvidas diretamente nesse processo de agregação das fibrilas entre si para a formação efetiva da fibra colágena? Então, é nesse contexto que essa agregação ela é promovida por proteoglicanos, como o decorin, o fibromodulin, e também por glicoproteínas estruturais. Mas, exatamente aqui entra também o ácido hialurônico. O ácido hialurônico também ajuda a promover a agregação entre essas fibrilas, que vai formar aí a fibra colágena propriamente dita. Por isso que é correto dizer que o ácido hialurônico, além de promover hidratação profunda na nossa pele, ele também está diretamente envolvido com o processo de firmeza da nossa pele, porque ele entra diretamente na agregação das fibrilas que vão levar as fibras colágenas, à formação delas, e as fibras colágenas são as responsáveis pela firmeza da nossa pele. Claro, gente, um processo tão complexo como a biossíntese do colágeno tipo 1, que envolve a participação de vários genes, vários eventos pós-translacionais, é óbvio que isso pode dar erro, né? E dá, né? O que acontece? A troca de um único gene, como a glicina, lembra que eu falei em uma das aulas anteriores que a glicina ela tem que sempre ocupar a 3ª posição da molécula de tropa colágeno, porque se ela ocupar a 1ª ou a 2ª, isso dá ruim? E dá mesmo, porque isso leva ao desenvolvimento de doenças da nossa pele, uma tendência maior a fibroses e também queloides. Os queloides são mais comuns em pacientes da raça negra, eles desfiguram, né, o local onde ele aparece, e o problema é que eles têm recidivas. Muitas vezes você trata o queloide, ele diminui, né, ele diminui o relevo dele, e aí quando a pessoa tem um estímulo mínimo que seja no local de inflamação, eles voltam novamente. Então, eles reaparecem. É muito difícil tratar um queloide. Outra coisa também, se o seu corpo não é devidamente nutrido, por exemplo, a deficiência de vitamina C. Lembra que eu falei que a vitamina C é cofator para a atuação da proteína prolina hidroxilase? Sem a vitamina C, a prolina hidroxilase não funciona? E sem a prolina hidroxilase, uma das etapas da produção do colágeno é desrespeitada, de maneira que o colágeno que vai ser produzido não será de boa qualidade? Então, o que acontece? A ausência de vitamina C gera degeneração do tecido conjuntivo, traduzindo, da pele, né? E é característica da doença escorbuto, porque o fibroblasto não consegue produzir um colágeno que seja de boa qualidade e capaz de substituir o colágeno anterior que era saudável. Ele produz um colágeno defeituoso, por assim dizer. E outra coisa, o novo só ocupa o espaço se o velho for embora. Então, as proteínas colágenos já envelhecidas, elas precisam ser eliminadas do nosso corpo para que novas proteínas de colágeno possam ocupar o lugar delas. Como que é feita a eliminação de uma proteína de colágeno? Primeiro que a molécula de colágeno, que é grande, ela é quebrada em 2 partes por ação da enzima, né, da enzima de degradação, que é a colagenase, sobre a qual nós já falamos em vídeos anteriores. Vou deixar até um card aqui em cima para vocês, um dos vídeos que eu falei sobre a colagenase. Então, ela quebra, né, a colagenase quebra a proteína colágeno em 2 partes, e aí cada uma dessas partes vai ser eliminada, totalmente degradada e eliminada por outras enzimas chamadas proteases, que são enzimas mais inespecíficas na sua atuação. Elas quebram qualquer tipo de proteína, né? Dito isso, nós temos então aqui a substância fundamental amorfa. Eu vou começar falando sobre ela, mas eu vou aprofundar esse conteúdo na próxima aula da nossa playlist da Pele em Perspectiva, para que esse vídeo não fique longo demais. Então, a substância fundamental amorfa, que também compõe aí a matriz extracelular, junto com as fibras colágenas, reticulares e elásticas,
ela é muito importante porque ela também é alvo de ação dentro dos tratamentos estéticos. Ela é uma substância incolor, transparente. Trata-se de ser uma mistura complexa hidratada, que é constituída por glicosaminoglicanos, por proteoglicanos, por glicoproteínas. Então, o ácido hialurônico faz parte da substância fundamental. Ela é viscosa, porque ela tem uma função lubrificante para a nossa pele e, ao mesmo tempo, como ela é viscosa, ela dificulta a entrada de antígenos no nosso organismo. Então, ela faz essa barreira antimicrobiana. Ah, Luciana, então, além da epiderme, que tem essa função de barreira, de proteção contra a ação de antígenos, a própria substância fundamental que está presente na matriz extracelular também da nossa derme tem essa função de barreira antimicrobiana? Também tem, é uma segunda etapa de proteção do nosso organismo. E como ela é viscosa, lubrificante, ela preenche os espaços entre as nossas células e essas fibras colágenas, reticulares e elásticas do tecido conjuntivo que compõem a nossa derme, que é a camada mais nobre da nossa pele. Dito isso, então, a gente vai deixar a continuidade desse conteúdo para a próxima aula, né, da nossa playlist aqui. Então, quem considerou esse conteúdo relevante, curta, compartilha, comenta, toca o sininho para mais vídeos. Um beijo grande, tchau, tchau!